dia a todos. Agradecer o convite, agradecer à CDI, evidentemente, dar também os parabéns à CDI por todo o trabalho que tem desenvolvido ao longo destes anos no campo da inovação social, com uma ligação também sempre muito estreita à tecnologia, à importância, e como o Filipe referiu, e muito bem, e nos fez aqui este enquadramento fantástico em termos desta reflexão profunda que nós temos que fazer perante estes desafios que estamos a assistir hoje em dia. Eu, quando faço comunicações sobre a temática da inteligência artificial, sobretudo focada na questão da educação, faço sempre referência a 3 itens que me parecem extremamente importantes. É os desafios que enfrentamos, sem dúvida alguma, muito complexos. É também as oportunidades, portanto, não nos podemos esquecer, e é também a temática das preocupações. Então agradeço desde já, portanto, ao Filipe, que me poupou aqui algum tempo na questão das preocupações ou das ameaças. Eu gosto mais do termo preocupações, na forma como eles também nos requerem que nós, perante aquilo que somos, façamos uma reflexão muito profunda, porque estes desafios que nos são colocados são todos uns desafios na componente daquilo que somos e daquilo que queremos ser. A comunicação, tanto neste curto espaço de tempo, perante uma temática que nos levava aqui, possivelmente, a muito mais tempo, em termos de necessidade temporal para abordarmos esta questão, e talvez com a ajuda de uma IA fosse mais fácil, mas pronto, vem só também a componente analógica, ou seja, não vem a componente digital, e quero partilhar convosco alguns slides relativamente a esta questão. E vou focar-me aqui, sobretudo, em 3 componentes que eu acho que são extremamente importantes nós olharmos para elas com muita atenção e com muito cuidado. Eu considero que são os desafios que nós, enquanto humanos, perante o desenvolvimento que a tecnologia, sobretudo no campo da IA, está a ter hoje em dia, que é a questão da inteligência, a questão do conhecimento e a questão da criatividade. E no campo da educação, porque é que nós, digamos assim, estamos tão inquietos, tão sobressaltados e até, de certa forma, tão receosos perante esta questão da inteligência artificial? Sobretudo porque não fizemos aquilo que, por vezes, chamamos a atenção dos nossos alunos, ou seja, não fizemos o trabalho de casa. Esta temática da inteligência artificial, evidentemente, que não é algo de novo, portanto, em termos temporais, do ponto de vista do desenvolvimento tecnológico, tem mais de 7 décadas, e, de certa forma, no campo da educação, acabamos por ter o elefante, de repente, na sala de aula, e estamos com algumas dificuldades em conseguir lidar com esse elefante dentro da sala de aula. Evidentemente que o final de ano, em termos de educação em Portugal, foi um bocadinho conturbado, mas não nos podemos esquecer que em setembro temos o arranque do novo ano letivo. E perante todos estes desafios que nos estão a ser colocados, sobretudo na componente daquilo que nós designamos por inteligência artificial generativa. O que é isto da inteligência artificial generativa? Não vou entrar aqui tanto em questões muito do ponto de vista técnico relativamente à temática da IA, mas é importante que nesta questão da temática da IA tenhamos uma percepção naquilo que diz respeito a este campo particular, que é aquele campo que nos está a desafiar mais hoje em dia. É, na essência, a capacidade de uma determinada tecnologia, suportada ou assistida por inteligência artificial, com base naquilo que já existe e que fomos nós humanos que criamos, correto? Não nos podemos esquecer disso. Cada vez consideramos assim a IA como algo de mágico, e esse, digamos, é uma das grandes preocupações que nós temos de ter relativamente a esta questão, é conseguir pegar naquilo que já existe, seja texto, seja áudio, seja imagens, e criar algo de novo. Aí é que está um dos grandes desafios relativamente a esta capacidade da inteligência artificial generativa. E neste particular, nós temos diferentes tipos de modelos que são capazes de criar este algo de novo e de original. E esse é um dos grandes desafios em termos de educação. É que aquilo que a IA consegue criar hoje em dia já não é somente um copy-paste de algo que existe, portanto, e nós como professores sabemos muito bem isso, de alguns trabalhos depois que recebíamos com alguns enquadramentos do tipo daquilo que é a fonética das palavras, e nós automaticamente conseguíamos claramente tanto identificar, mas é através de uma interação que nós designamos por uma interação de prompt, e isto é outro aspecto muito interessante, é que do ponto de vista da interação com a tecnologia, nós estamos a voltar novamente à interação textual. Ou seja, deixamos de ter interação do ponto de vista do gráfico, do clique, e passamos a ter a necessidade novamente de entrar num tipo de interação em que a capacidade de interação linguística, a capacidade da conversação
e, sobretudo, a capacidade do diálogo socrático perante estes sistemas, com o objetivo de conseguirmos tirar o melhor destes sistemas, passa a ser uma competência essencial. O que aconteceu na educação é que, durante muito tempo, esquecemos desta componente. Quantificámos demais. Ou seja, estruturámos demais num único tipo de modelo. E perante estes desafios que nos são colocados, e eu estou-vos só a mostrar um dos exemplos, que é a capacidade de criarmos imagens através tanto de prompts, e aquela foto ou aquela imagem que vocês estão a ver ali é algo completamente de novo e de original, com base naquela estrutura que foi definida, mas para conseguirmos chegar a um output de qualidade, nós temos que ter a capacidade da resiliência, temos que ter a capacidade da conversação, a capacidade de interação linguística perante o sistema. Na essência, estes sistemas, de uma forma metafórica, eles são redes neuronais e perante as redes neuronais, quanto mais eu estabeleço uma interação com o sistema, mais eu vou fazer disparar os neurónios que fazem parte dessa mesma estrutura. Por exemplo, era a mesma questão que eu vir colocar um conjunto de questões sobre inovação social ao Filipe. Se as minhas questões não fossem o tipo de questão que o estimulasse também a que ele me passasse todo o profundo conhecimento nessa área, evidentemente que eu, naquilo que iria receber, esse algo seria algo que não teria a qualidade que seria expectável. Perante estes temas, nós temos de ter essa mesma capacidade. Estes 3 desafios que eu coloco e que são muito caros à questão da educação. E vou-vos só deixar interrogações. Okay? Nós, neste momento, a única certeza que temos é que não temos certezas perante aquilo que está a acontecer. O ritmo de desenvolvimento é de tal forma hipersónico, temos muita dificuldade em conseguir perceber o caminho que a tecnologia está a levar. Aquilo que a tecnologia está a conseguir fazer, normalmente poderia demorar anos, hoje em dia acontece em meses, e nós sabemos o quanto a educação tem a dificuldade em conseguir adaptar a tudo aquilo que são as necessidades, os estímulos e os desafios que são externos. Muito rapidamente, nestes vários desafios, tanto que eu estou aqui a partilhar convosco, que é a inteligência, o conhecimento e a criatividade, vou-vos só dar alguns exemplos. E eu depois englobo tudo isto como sendo um grande desafio humano. Ou seja, quando falamos de inteligência, de conhecimento e de criatividade, estamos a falar muito em termos daquilo da referência do que somos e do que queremos ser. Relativamente à questão da inteligência, estes são alguns dos exemplos do que estes sistemas já conseguem fazer ou já conseguem atingir, mesmo de forma isolada, não ainda completamente integrada. E eu faço sempre uma ressalva que é não compararmos, quando estamos a falar inteligência humana com inteligência digital ou com inteligência sintética. Estamos a falar de sistemas que não têm emoções, estamos a falar de sistemas que não têm consciência, estamos a falar de sistemas que não conseguem interagir com o mundo exterior, mas estamos a falar de sistemas que conseguem atingir determinados níveis em determinadas áreas, em determinadas atividades, que já conseguem superar pelo menos aquilo que é a capacidade média de um ser humano. E isso depois leva a questões muito complexas. Aliás, o Filipe também referiu isso, que é a questão do desemprego tecnológico e o quanto nós somos desafiados perante essa questão dessas capacidades das máquinas, mesmo que seja só numa área que nós consideramos muito limitada. Este é um outro exemplo. Este é um estudo tanto que foi desenvolvido por uma equipa da Microsoft e, na essência, eles fizeram um enquadramento daquilo que seria necessário para nós fazermos uma estrutura de inteligência. Eles colocaram alguns dos pontos, desde o planeamento, desde o raciocínio, desde a capacidade de pensamento abstrato, e a resposta que este último sistema suporta, eu não disse a palavra, estou a tentar evitar, o ChatGPT, e que neste caso, que é um modelo chamado GPT-4, eles aplicaram diferentes desafios, e o único onde ele não foi capaz de responder ainda é a questão do planeamento. Em todos os outros, ele conseguiu ter essa representatividade e eles consideraram que este sistema seria, de certa forma, uma inteligência genérica. Ora, quando é genérica, já vai muito para além daquilo que os sistemas são capazes em áreas muito, muito específicas. Este é um outro exemplo que eu acho extremamente importante e que nos desafia muito. Portanto, isto é o interface do ChatGPT, correto? E o que acontece ali é que um determinado utilizador colocou, digamos assim, uma questão ao sistema. Reparem, misturou as palavras todas. Correto? Estes sistemas são treinados na internet. Este exemplo em particular não existia na internet.
O que o sistema conseguiu fazer, e que já é bastante interessante, é que conseguiu decifrar aquilo que estava naquela mistura toda de palavras. Mas aquilo que eu vos queria chamar a atenção é para aquele último detalhe em que o sistema, depois de decifrar, pergunta ao utilizador, pergunta, de certa forma, então diz-me lá qual é que é a tua questão que tu me queres colocar. Ou seja, o que é que se passa internamente a nível do sistema, em que, além de conseguir decifrar, o que é que o leva? Que isto, de certa forma, seria um impulso humano. Ou seja, se alguém me colocasse aquilo, eu depois no final ir perguntar, ou seja, além de resolver aquilo que era básico, que era óbvio, ainda perguntar, afinal de contas, qual é que é a questão. Ou seja, e leva-nos aqui a questões, e os expertos nesta área estão a debater muito isto, tem a ver com a questão se estes sistemas começam ou não, devido à quantidade de dados em que foram treinados, a ter um modelo do mundo, ou inclusive a ter algum entendimento em termos daquilo que é a linguagem sobre a qual eles operam. Conhecimento. Ou seja, e eu deixo tanto para a vossa reflexão, que se considera ou não, do ponto de vista de inteligência, estamos ou não a ser desafiados por estes sistemas. No conhecimento, vou-vos só dar alguns exemplos também muito rápidos. Portanto, este é um exemplo, eu penso que ele vai passar, que é um pequeno vídeo, em termos de interação, e como vocês podem ver, aquilo que se está a pedir ao sistema é que ele crie um determinado código para uma determinada situação que foi solicitada. Já o facto de ele conseguir criar aquele código já é fantástico. Há um instituto, que é o Instituto Gartner, eles todos os anos lançam aquilo que são as previsões em termos das tecnologias emergentes. Normalmente por volta de julho, agosto, deve estar a sair. Esta capacidade dos sistemas, que era de criar código, pela Gartner, no último que eles lançaram, estava prevista que só acontecesse daqui a 5 ou 10 anos. E o que acontece é que desde agosto de 2022 que foi lançado, até praticamente hoje, já temos estes sistemas a conseguir fazer isto. E o mais interessante e desafiante para a educação não é só a capacidade dele conseguir criar o código, é a capacidade de interação linguística que eu passo a ter com o sistema. Ou seja, eu posso passar a questionar para ele me explicar melhor, posso dizer que não percebi, posso dizer que ele faça de outra forma. E reparem o potencial que nós temos aqui em termos de educação e quando somos desafiados perante um sistema como este que consegue interagir desta forma. Só mais alguns exemplos. Este exemplo aqui, assim, em particular, estou-lhe a pedir que quer aprender inglês e não tenho conhecimento nenhum de inglês. Mas não só quer que ele me ensine inglês, mas que utilize uma abordagem educativa que nós chamamos de gamificação. O que é que eu quero mostrar com isto? É que o sistema não se limita a nos dar informação como faz um Google. O sistema vai a todos os dados em que foi treinado, o sistema vai fazer o processamento dessa informação, o sistema vai me dar esse output e ainda me permite dar este tipo de interação. Portanto, a questão que nós temos aqui assim, na essência com estes sistemas, estes são mais alguns dos exemplos, mas eu já recebi ali o placarzinho a dizer dos quantos minutos tanto que tinha e vou ter necessidade tanto de avançar, é a capacidade do sistema de depois estabelecer esta interação com ele. Ou seja, de ele estar constantemente em termos da construção de novos artefactos, em termos estruturais daquilo que é as questões que eu vou colocando e da forma como nós temos essa mesma interação. E depois reparem, o exemplo que eu estava a mostrar era que ele criasse um determinado programa com uma determinada linguagem. E eu pedi-lhe, não me mostre já tudo, está bem? Vai-me mostrando primeiro a estrutura do algoritmo, vai-me perguntando se eu percebo ou não. Se eu não perceber, tu vais-me explicar melhor. Se eu perceber, vais avançar e só depois é que me vais mostrar o código. E no final dá-me esta resposta. Ou seja, não só ele é muito capaz, tem limitações, correto? Ele, por vezes, mas tem a ver com a sua questão técnica, faz aquilo que eu chamo alucitar. Eu não gosto de utilizar questões ligadas àquilo que são nossas humanas, como alucinar, porque estes sistemas não são capazes de alucinar, eles não são capazes de mentir, porque eles não fazem a mínima ideia daquilo que estão a fazer. Portanto, é muito importante nós estabelecermos essa diferença. Mas ele no final diz-me isto. Ok, muito bem, boa sorte, mas estou disponível sempre para te ajudar. Reparem, estamos a falar da capacidade de um sistema que está 24 horas por dia disponível, está 7 dias por semana e 365 ou 366 dias por ano em termos de apoio e em termos de suporte. Muito bem. Este era um outro exemplo. Imaginem que eu queria explicar o conceito de entropia aos meus alunos.
e que cria um jogo para que eles percebessem como é que aquilo funcionava, para não estar só meramente em termos de apresentação. Eu posso pedir ao sistema para ele me criar o jogo. Ele cria-me o jogo e a partir daí eu disponibilizo o jogo aos meus alunos e eles passam a interagir, portanto, em termos do jogo. Ora, muito bem, vamos só aqui avançar. Entretanto, estes são outros exemplos do ponto de vista da interação matemática também que nós conseguimos fazer com estes sistemas, mas temos aqui o último desafio, tem a ver com o desafio este, que é o desafio da criatividade. A capacidade destes sistemas, e estes exemplos que eu vos vou mostrar aqui são exemplos criados por estes modelos. Portanto, eu podia-vos desafiar, é criado por humano, é criado por estes modelos, são todos criados por estes modelos. E, mais uma vez, é questionarmos ou não da capacidade de interação que nós temos com estes sistemas, de se a exclusividade, em termos de criatividade, continua a ser só uma exclusividade humana ou não. Este é mais alguns dos exemplos. Este eu pedi ao sistema que ele me recriasse uma rua de Lisboa, mas que me recriasse uma rua de Lisboa toda em blocos de Lego. Ora, reparem que o sistema não tem só que ter um entendimento daquilo que é a rua de Lisboa, o sistema também tem que ter um entendimento do que é um bloco de Lego e depois fazer a respectiva criação. Este eu estava na expectativa de montar um negócio onde pudesse vender t-shirts, digamos assim, criativas e que fossem associadas a grandes pintores. Como a minha capacidade em termos de criação artística é muito limitada, completamente nula, eu fui pedir ao sistema. Eu costumo dizer que estes sistemas acabam com o stress do canvas em branco. Realmente já todos sofremos disso. Abrir um Word e não está nada escrito, abrir um PowerPoint e não tem nada escrito. Por outro lado, também nos pode levar a questões em termos daquilo que é a limitação, em termos da capacidade do nosso desenvolvimento. Este é um sistema de banda desenhada também criado. Esta imagem que foi criada por estes sistemas leva-nos também a outra questão, que é a questão aqui do real e do que não é real, do verdadeiro e do falso. Eu peguei nesta imagem e coloquei no Facebook e fiz um enquadramento. Disse que ela foi encontrada no corredor de Vassidor, que vai desde a Galeria do Uffizi até ao Palácio de Pitti, em Florença, e que um grupo de arqueólogos da Universidade de Milão tinha encontrado esta selfie entre o Da Vinci e a Mona Lisa. Ora, a fotografia só foi inventada séculos depois, digamos assim, do Da Vinci. Mesmo assim, houve um conjunto de respostas a dizer: uau, fantástico, grande descoberta. Ou seja, isto tem a ver também muito com a questão do pensamento crítico. O que é que segue? Porque eu já ultrapassei os meus 20 minutos, 25. Sim? Até, estes sistemas vão continuar a desenvolver-se e a desenvolver-se muito rapidamente, portanto, e uma capacidade fantástica. Portanto, isto não para por aqui. Nós estamos somente no início. Estes modelos que neste momento são unimodais, que só trabalham com um tipo de dados, vão passar, portanto, a trabalhar com diferentes tipos de dados, com vídeo, com texto e com áudio. E eu avanço só aqui assim muito rapidamente, porque isto era a questão relacionada com a aprendizagem, só para vos mostrar a forma como nós estamos a ser desafiados perante estes temas. E a forma como nós temos que pensar a educação de um ponto de vista muito profundo e com muita reflexão relativamente àquilo que nós queremos. Porque, reparem, em setembro o que vai acontecer é que os alunos já estão a utilizar e a manipular este tipo de sistemas. E se não for feito de forma acompanhada, de forma integrada, de forma responsável e com o acompanhamento do professor, a questão é que se eles estão realmente a aprender. Só algumas considerações finais que eu considero muito importantes. A questão do AI Divide. E é algo que os projetos de inovação social têm aqui um papel muito importante relativamente a esta questão. Não é só a questão de ter acesso à tecnologia, é a questão de ter acesso à tecnologia e saber utilizá-la de forma responsável e de forma que faça sentido. Portanto, e a educação aqui é importantíssima, mas este tipo de projetos de dar acesso a quem não tem é extremamente importante. E, por último, queria-vos só agradecer muito, tanto o convite de estar aqui presente e o mais importante é olharmos para estes desafios, vermos as oportunidades e não esquecendo também aquilo que são as preocupações. Obrigado.